Muito bem, irmãos, nós lemos o texto do Salmo de número 1. É o irmão da rua, né? Ele está dando sinal de vida. Ô irmão! Esse irmãozinho está passando ali, né? Muito bem. Espero que esteja indo para a igreja, né? Está? Ah, que beleza. Então eu acho que ele pensa assim: o louvor que eu vou tocando vai tocar no coração de alguém, né? Então que Deus abençoe a vida desse querido irmão, né? Salmo número 1, que é o salmo que nós lemos no começo, será os 2 primeiros versículos serão a base da nossa meditação nesta manhã. Eu participei de um acampamento dos jovens em Cristo. Eu descobri que os irmãos aqui cantavam algumas músicas deles também na juventude. Mas num desses acampamentos eu ouvi a mensagem dos jovens em Cristo baseada no Salmo de número 1. Eles deram um título muito interessante: A Santa Paralisia. Vocês vão já ver um título mais esdrúxulo do que esse, mas mais apropriado? Eu vou dizer por quê. Veja aí, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda. Então, ele não anda, né? Ele não anda. Depois, bem-aventurado o homem que não. Então, ele não para. E depois, bem-aventurado o homem que não se assenta. Então eles falaram, é a santa paralisia. Ele não anda, ele não para e ele não senta, né? Mas esta santa paralisia tinha uma razão de ser. O salmista, ao afirmar isto, dizia que eram felizes, que eram bem-aventurados os homens, e genericamente homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que tinham pelo menos 3 atitudes de parar, de não fazer. Porque a palavra de Deus não é um livro de regras, mas é um livro de princípios. E estes princípios não dizem apenas coisas que devemos fazer, como muitos querem crer, mas ele diz também coisas que por princípio não devemos fazer, porque primeiro, elas não glorificam a Deus, e segundo, elas não edificam a nossa fé. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, isto é, que não segue sugestões de pessoas que não têm temor de Deus. Infelizmente é o que mais se tem adentrado aos portais da igreja do Senhor, que ímpios têm nos ditado a maneira de viver e de resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. São psicólogos que dizem como temos que criar os nossos filhos, são psicólogos que dizem como temos que vencer a depressão, são agentes financeiros que não temem a Deus, que nos ensinam como guardar dinheiro ou como sermos prósperos, quando na verdade a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se alguém tem que buscar sabedoria, não deve ser num poço de águas turvas, não é com um ímpio a me dar conselhos. Mas com muita tristeza eu tenho ouvido dizer que muitos cristãos são tão problemáticos que até os ímpios tentam ajudar os cristãos nas suas dificuldades, quando na verdade nós é que deveríamos ter a palavra de solução, nós é que deveríamos ter a palavra da vida, nós é que deveríamos ter a palavra de transformação. Acabamos por buscar socorro e refúgio nas vozes dos ímpios, e este não é o caminho do Senhor. Procuramos modelos de como conviver em família nas novelas, procuramos modelo de como nos relacionarmos no trabalho com pessoas que não têm o menor pudor e o menor temor do Senhor. Alguns dias atrás havia um vídeo dizendo assim,
A felicidade é um instante. Estava lá uma pessoa no púlpito, era um vendedor, um desses formadores de opinião. Eu disse, deixa eu ver o que ele quer dizer. Quando eu apertei, nos primeiros 30 segundos, teve 4 palavrões. E eu disse, o que esse ímpio vai dizer a respeito de instantes de felicidade, se ele é um infeliz? Quando nós só buscamos na nossa boca palavras torpes para dizer ou para falar, é porque o nosso interior não está bem. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o inimigo seja envergonhado e para que não tenhamos do que sermos acusados. Mas quantas vezes nós, por conselhos dos ímpios, nós não só usamos a linguagem deles, como o comportamento deles. A Bíblia diz que feliz é aquele que não anda nestes conselhos. Por isso, muito cuidado com o que você compartilha no Facebook, no WhatsApp. Aliás, eu peço a você para parar de perder tempo com estas coisas. Porque estas coisas, além de não edificarem, são uma porta aberta do inferno dentro da sua casa e principalmente dentro da sua cabeça. Outro dia uma senhora de igreja pegou e partilhou comigo um texto, e aquele texto falava palavras de amor e estava lá Chico Xavier, lá embaixo. Ela sequer parou para pensar sobre a procedência disto. E nós muitas vezes sequer paramos para imaginar que muitas destas procedências são falsas, são mentirosas. Nós estamos vendo aí no mundo político eles lidando com fake news e cópias e prints de WhatsApp de juízes e de gente, e depois descobrem que é tudo uma montagem, pegam um pedaço daqui, outro pedaço dali, não há mais vida privada. E nós estamos sujeitos a cair no conselho dos ímpios quando nós não observamos o conselho de Deus. Quando os crentes liam mais a Bíblia do que liam o seu celular e consultavam as suas páginas, eram muito mais felizes e tinham muito maior estabilidade. Antes que nos ensinassem como criar os filhos lá fora, ou como termos técnicas de vida, nós tínhamos famílias muito mais organizadas e muito mais estáveis do que as famílias que nós temos hoje. Diz o texto, bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores. Alguém diz assim, eu não posso impedir uma pomba de pousar no meu cabelo ou no meu ombro, mas posso impedi-la de fazer um ninho. Nós estamos expostos a uma mídia nociva ao Senhor, ao seu reino, mas isto não nos dá o direito de recebê-la e deixar a porta aberta para que ela venha e destrua os valores que Deus criou dentro de nossos corações. Eu posso ver, mas não posso hospedar. Vi, não, isso não presta para mim, fora, eu não quero saber disso na minha cabeça. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, de sorte, irmãos, que tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, isto ocupe o vosso pensamento. São as coisas de Deus que devem ocupar o nosso pensamento. Diz também o texto, bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui se chama comprometimento, cumplicidade. E quando nós participamos de grupos de mídia, de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, e seja lá do que for, agora não há família que não tenha um grupo de família, não há trabalho profissional que não tenha um grupo de profissão, não há esportista que não tenha um grupo do esporte. E geralmente nesses grupos vem coisas alusivas àquilo e vem uma tonelada de coisas que não tinham nada a ver com aquilo. Você pode não ser aquilo, mas está comprometido. Eu tive que tratar uma família cuja esposa chegou e disse, o meu marido está lidando com pornografia. E como é que a senhora sabe? Pelos grupos por onde ele participa. Até ele provar que aquilo não tinha procedência dele e que não tinha a atenção dele, custou muito. E ele teve que ouvir de mim o seguinte, o irmão sentou-se
na roda dos escarnecedores. O irmão pode não ter escarnecido, mas foi cúmplice. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos ser cúmplices do pecado. Do pecado nós devemos fugir. Ao diabo nós devemos enfrentar. É diferente. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado diz: fugir de toda aparência do mal. Roubar o celular aí de pastores e de supostas pastoras e de supostos crentes, e o que estão achando ali? Toneladas e toneladas de coisas que não tem nada a ver com a fé, vidas que não têm de privacidade do Senhor absolutamente nada. Se roubarem o seu, o que é que vão encontrar? Se roubarem o celular do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido, se roubarem a sua senha, o que vão achar lá? Nós devemos ser tais de que, se formos postos nus diante dos outros, seremos apenas seres humanos lavados pelo sangue de Jesus. É assim que o crente deve ser. Mesmo que ele for roubado, pegaram a sua senha, pegaram o seu celular, como eu também conheci um taxista que se decidiu por Cristo por causa de um celular esquecido dentro do táxi. Um irmão esqueceu o celular e ele então foi procurar quem era essa pessoa e entrou na galeria e começou a ver lá orações, e começou a ver a Bíblia, e começou a ver testemunho, aquela coisa toda. Quando devolveu, disse: olha, o senhor me perdoe de eu ter entrado no seu celular, não tinha senha, não tinha nada, mas a mensagem que está aí tocou na minha vida e eu também quero me converter. Será que se pegarem o seu vão fazer a mesma coisa? Ou pelo contrário, vão dizer: o quê? É assim que é um cristão? Eu não quero ser cristão desta forma. Por isso, nós devemos atentar para o que diz a palavra. Nós não devemos andar no que os outros nos ensinam, mas andar no que a palavra nos ensina. Nós não devemos nos deter nas coisas erradas que vemos. Se ela atravessou a nossa vida do jeito que veio, vai. Não quero saber disto. E terceiro, não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Muito cuidado com Netflix. Eu sei que muita gente assina Netflix e assiste muita coisa que está lá. Cuidado! Cuidado, porque o diabo sabe como penetrar na sua curiosidade. Porque ao mesmo tempo que há coisas culturais que vão lhe acrescentar alguma coisa, há uma tonelada de outras coisas que vão lhe afugentar da graça. Cuidado! Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o caminho? Se eu vou ter a santa paralisia, eu não vou mais andar, eu não vou me deter, eu não vou me assentar. O que é que eu devo fazer? É o que o verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui não diz: eu vou ler a Bíblia, apenas vou lê-la. Aqui diz: eu vou ter prazer na palavra, prazer na Bíblia, prazer de ter uma boa biblioteca de livros cristãos. E com a graça de Deus eu quero trazer livros aqui que os irmãos poderão adquirir, que os irmãos poderão levar, que os irmãos poderão ler, uma biblioteca volante de coisas que vão acrescentar, biografias de cristãos, biografias de famílias, mensagens que vão levantar a sua fé. É assim que nós devemos fazer. Enquanto nós temos a santa paralisia contra as coisas do mundo, nós temos o santo atletismo na presença de Deus, correndo a carreira da fé que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe. Amém.